Hora da análise, hora dela, de Thaís Herédia. Até sem fôlego aqui, Fernando Nakagawa, que Thaís, confusão. Que confusão, Thaís. Thaís, bom, eu queria te ouvir sobre tudo isso que está acontecendo. O noticiário está muito volátil, né? Então a gente aqui como... Os preços são um reflexo disso. Isso, exato. E aí a gente, aqui cabe a nós contar o dia a dia, o momento, passo a passo dessa história. O que dá para dizer até este momento, com o que se sabe até agora, Thaís, em termos econômicos? Qual é a tua análise? Naka, vamos lá. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou com uma dúvida desde o fim de semana e estou conseguindo agora ter algumas informações importantes. A minha dúvida é, além do preço do petróleo, quais outros impactos econômicos? Eu não estou falando impactos macro, o mundo vai crescer menos. O mundo já cresceria menos, porque no ambiente de insegurança geopolítica, o mundo já cresceria menos por causa da política tarifária de Trump. A geopolítica já estava mais complicada. É óbvio que a participação dos Estados Unidos nesse conflito potencializa muito esse risco, mas para quem precisa decidir já, para você que vai contratar um frete para mandar um milho para o outro lado do mundo, para mandar soja, ou para comprar diesel, ou para comprar gasolina, ou para comprar qualquer outra coisa. O que está acontecendo, por exemplo, com preços de frete, com preços de seguro, porque essa volatilidade dos preços, então a gente viu o petróleo disparar 7% e agora ele cai em 7%, parece que o problema já acabou. Olha, pelo menos esse... Então, muito bom, ainda bem que o petróleo não se sustentou naquela alta, até porque a gente já vinha dizendo aqui, neste ambiente pré-ataque de Israel ao Irã e pré-ataque dos Estados Unidos no Irã, o ambiente já era um ambiente de redução de demanda, portanto, de menor crescimento global, portanto, de menor demanda por petróleo. Então, o que os especialistas diziam na semana passada é que um choque de preços no petróleo não se sustentaria do ponto de vista macroeconômico, seria uma resposta apenas a um ambiente de radicalização do conflito, como fechar o Estreito de Hormuz, por exemplo. Então, eu estava conversando agora há pouco com o Fred Humber, que é o CEO, o fundador da AgriBrasil, que é uma das maiores empresas de logística de trading de grãos do Brasil. E ele me deu dados assustadores. Ele me disse, Thaís, o preço do frete para grãos já subiu cerca de 6 a 7 dólares por tonelada. E aí ele está dizendo o seguinte, isso do início dos ataques de Israel ao Irã. 10 dias. Assim. Em 10 dias, subiu cerca de 7 dólares a tonelada. Ele falou, nós temos 80 toneladas ainda para embarcar no Brasil. 40 milhões de milho, 40 milhões de soja. Portanto, nós estamos falando aqui de um custo a mais de 500 milhões de dólares. Ele acabou de me dar essa informação. 500 milhões de dólares de custo a mais para quem vai embarcar soja ou milho para qualquer lugar do mundo, inclusive para o Irã, que continua pedindo. Ele falou, olha, o Irã mantém a compra. Né? Estava conversando agora com outra figura importante, que é o Pedro Francisco Moreira. O Pedro Moreira é o presidente da Abralog, que é a Associação Brasileira das Empresas de Logística, é também um empresário de empresas internacionais. Ele me listou aqui, Thaís, a gente tem vários problemas. Nós temos problema com frete rodoviário por causa do diesel. Você, Naka, passou o dia chamando a atenção para o que aconteceu com o preço do diesel. Né? O Brasil ainda depende dessa importação, o preço do diesel também sofre volatilidade, então ele prevê aumento de 3 a 6% no frete rodoviário. Até o frete aéreo pode subir, não só por causa do combustível, mas muito mais por uma questão de segurança, de rota de desvio, de desvios que precisam ser feitos por causa do fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio. Aumento de 20% a 30% no frete marítimo, mais o seguro. É o que ele está prevendo aqui. E, por último, também um custo maior de estoque, para gestão de estoques, entre 6% e 10%, sem contar com aumento de custo de capital. Né? Então, nós estamos falando aqui, é óbvio que essa desescalada do Irã
essa diplomacia meio feita às avessas, né, entre os países, é óbvio que a gente respira mais aliviado. Mas achar que porque o preço do petróleo não vai mais subir, o problema está resolvido, ou o problema econômico está resolvido, não está. Num ambiente de maior incerteza, os preços já se movem. Num ambiente em que vi você também, Naka, mostrando ali como o chip radar, né, não é mais o flight radar, né, o chip radar mostrando ali os barquinhos se movimentando pelo Estreito de Hormuz. Muitas empresas também já estão evitando. Sim. Porque estão com medo. Portanto, se evita, entraca como? Isso tudo já está acontecendo, gente, porque as pessoas precisam tomar decisão todos os dias. Quem lida com grãos, por exemplo, se não tiver como armazenar, tem que botar E se a demanda continuar, tem que pôr a soja no navio e embarcar. Ou seja, Thaís, você traz um panorama super interessante, com um nível de detalhamento que eu não tinha visto em nenhum lugar da imprensa, aqui no Brasil ou lá fora. Não deu tempo de eu fazer matéria ainda, minha gente. Não, isso que bom que veio aqui. Eu acabei de receber as informações e cheguei aqui. E todas essas informações levantam uma bandeira, a bandeira da inflação. A gente vive... Será que a gente está diante de uma nova onda de risco inflacionário? Isso teria um impacto absolutamente... Esses números que você me passou, por exemplo, para os chineses que compram muito dos nossos grãos, especialmente grão, que é um produto de valor agregado baixo. Sim. Uma coisa é você carregar carro e ter que pagar a tonelada tantos dólares a mais, né? Outra coisa é a soja. Será que isso vai fazer com que a gente entre uma nova onda de inflação e o orçamento das famílias volta a ficar pressionado mais uma vez? No fim da linha, Naka, esse é o maior risco, né? Mas, de novo, vamos ter calma, porque, assim, para isso virar inflação de verdade, precisa ser um fenômeno persistente, precisa ser um fenômeno persistente e insistente, né? Aquele que persiste e que insiste ao mesmo tempo ao longo das próximas semanas. E aí é a geopolítica que vai determinar isso. O que a gente pode dizer é o seguinte: está muito claro que o setor produtivo como um todo está acionando seus mecanismos de defesa e seus mecanismos de absorção de choque. Eles vão precisar fazer isso, né? Porque essa transmissão do preço ela não é automática. Todo mundo precisa se adaptar. Tem aí uma questão de não perder mercado, tem aí uma questão de se manter, de alguma forma, como um fornecedor ativo. Então, tem uma série de questões aí que estão envolvidas nesse processo todo, em que o final da linha é, sim, um choque inflacionário. Mas a gente precisa ter muita calma porque há medidas compensatórias nisso tudo. O câmbio, por exemplo, né? O fato do dólar... O dólar hoje subiu, desceu, eu nem vi como acabou fechando. Acabou fechando em queda, assim, mas... Em queda. Mas está muito volátil, tudo muito volátil. Está muito volátil, mas para nós o câmbio tem passado por uma desvalorização. Na verdade, o real tem passado por uma valorização importante, o que é bom para nós. Então, no caso dos combustíveis, por exemplo, conversei com o Sérgio Araújo, que é o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Ele disse assim: tá aí sim, o preço do petróleo nos assusta, mas o câmbio está segurando um pouco. Que bom. Então, temos o câmbio aí como um elemento importante. O preço das commodities agrícolas também não subiu, né? Não caiu, mas também não subiu. Então, de alguma forma, é um compensador. Então, o que a gente tem de concreto é o preço do frete já subiu. O Fred Umberg aqui acabou de me passar esse dado. O preço do frete já subiu. São 40 milhões de soja, mais 40 milhões de milho que estão prontos para sair do Brasil e serem entregues em outros lugares do mundo. Então, esse custo já está dado. Pode chegar a 500 milhões de dólares a preço de hoje, se esse preço não voltar. Então, vamos entender o seguinte: aqui tem um tempo para isso acontecer. Não pode ficar esperando o preço cair. O embarque está contratado. Sim. Então, assim, vai haver alguma renegociação de preço, tem uma renegociação de prazo. Por isso que eu falo que esse arranjo, o arranjo em volta do choque, ele vai se dar de uma forma, com intensidade e velocidade diferente para cada um dos setores, e só depois é que a gente vai entender como isso vai chegar no preço. Mas que há, sim, já em curso, um choque de custo para o setor exportador e importador, isso já está dado. Então, você explicou de maneira brilhante, Thaís, que os preços começam a subir, não dá para entender a magnitude ou a persistência desse fenômeno, mas talvez, será que a gente pode falar em incerteza? E aí, incerteza acaba sendo a tônica
enquanto nós não temos um esclarecimento do que de fato vai acontecer, será que a gente pode passar por uns dias aí de pouca tomada de decisão, vamos dizer assim? Eu acho que esse é o ponto, Naka, que aí é outro custo. Adiar decisões também tem custo. Né? Que custo? Vários, né? A gente brinca com o ditado, né, que time is money, mas ele é real. Né? Quando eu adio uma decisão de investimento ou de negócio ou de contrato, eu estou adiando rentabilidade, eu estou adiando lucro, eu estou adiando geração de riqueza, crescimento. Né? Então, nós já estávamos num ambiente de incerteza em que as decisões já estavam sendo adiadas em função da guerra comercial. E agora temos uma guerra ali acontecendo, né? A gente toma cuidado para não falar de guerra, mas um conflito importante acontecendo no Oriente Médio. O ambiente de incerteza vai continuar, né? Eu acho que os próximos dias, tirado essa incerteza, a hora que a gente superar minimamente essa incerteza de qual é a magnitude da resposta do Irã, por exemplo, se os Estados Unidos vai fazer mais alguma coisa ou não, isso deve acontecer até o final dessa semana. Então, num período de uma semana, a geopolítica pode não superar problemas, duvido que isso vai acontecer, mas superar as dúvidas de agora, as dúvidas que estão fazendo o preço hoje. E aí sim a gente vai conseguir entender o que vai sair disso. Agora, para mim, o que está claro, o que já está claro, é que o mundo não vai sair impune do que está acontecendo. A magnitude, a relevância, a seriedade, né? Nós estamos falando da primeira vez que os Estados Unidos fazem um ataque direto ao Irã desde 1979. Então, muita calma nessa hora, porque assim, são movimentos de intensidade altíssima e, portanto, de reflexos muito fortes nas economias como um todo. O Brasil, como é que sai com isso? O Brasil sai como esse cara, que é o fornecedor de grãos para o mundo inteiro, que precisa entregar o que vendeu e vai ter que absorver esse choque de alguma forma. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai continuar convivendo com graus elevados de incerteza, com graus elevados de insegurança. O primeiro reflexo disso é nos preços, e aí, portanto, o preço do petróleo é um bom termômetro, mas não é o único. Não é só ele que explica o custo e o impacto econômico e financeiro dessa fase nova que a gente está vivendo. Thaís Herédia, bom, que tempos duros. Tempos duros, difíceis. Difíceis, cheios de incerteza, né? Exato. Mas que bom que a gente tem Thaís Herédia aqui para conversar com a gente. Foi a sorte da fonte responder um pouquinho antes de eu entrar aqui, a gente já são dividiu. Números absolutamente impactantes, assim, que de verdade, Thaís, eu não vi em nenhum lugar. Hoje eu li muito os gringos ali, e ninguém foi minha pulguinha atrás me dessa pegando, história. dizendo não é possível, não é só petróleo, tem mais coisa envolvida aí. Muito bem. Que bom que a turma respondeu. Obrigado, Thaís. Obrigada, Boa semana. até amanhã. Até amanhã.